Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo, que gostoso que chegou a sexta-feira, hein? Sexta-feira, se bem que a sexta-feira já estava meio no embalo, né? Do feriado prolongado, essa coisa toda. Mas vamos lá, no ar com Hamilton Rovani Neves, doutor Hamilton Rovani, advogado trabalhista e previdenciário. Aí a sexta-feira fica melhor ainda conversando com o doutor Hamilton aqui. Mais uma vez, bem-vindo, Hamilton. Tudo certinho? Tudo certinho, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. O doutor Hamilton, outro dia, ele foi ao campo de futebol comigo lá, comentou o jogo lá na Web Rádio Alberto César. Gostou da experiência? Muito. Coisa fantástica. Muito. Quem não conhece não sabe o que é aquilo, né? Realmente é cativante, é emocionante, é diferente, fantástico, né? Muito diferente, muito diferente. É diferente. Principalmente para mim, que sou torcedor, que sempre fui muito aos estádios de futebol, né? Quando você muda, assim, desse ambiente, é uma coisa incrível, incrível. Ah, legal, legal. E sem contar, assim, eu sempre fui seu fã na narração esportiva. E estar lá do seu lado foi um privilégio. Ver como trabalha o dia a dia, né? Porque é difícil, hein? É muito difícil o trabalho, mas é muito legal. Hamilton. Bom, gente, o Hamilton, já falei do Hamilton 200 mil vezes aqui no nosso programa, né? Muito competente e tal, formado em Direito pela Faculdade de São Francisco e tal, advogado especialista na área trabalhista, na área previdenciária. Tá bom, não precisa mais falar de você, não. Todo mundo já sabe, todo mundo já te conhece, viu, Hamilton? Antes da gente falar aqui, eu vi que você trouxe aí até umas informações a respeito dos pontos cruciais, né, da reforma trabalhista. Eu queria falar um pouquinho com você sobre política, sobre o ponto de vista até do direito. A chapa Dilma Temer foi absolvida e tal. Mas isso não é o suficiente para que o governo tenha credibilidade. Legitimidade, acho que constitucionalmente está legítimo, tá certo? Mas credibilidade é uma outra coisa. Só isso não é suficiente, não, Milton? Não é o suficiente, né? A credibilidade, ela vem embasada em outras coisas que não, nisso aí tudo que a gente viu nesses dias, nesse resumo político que houve nesse julgamento da chapa Dilma Temer, né? Pois é. E aí agora, com a permanência do PSDB, dizem que é um conchavo para que depois, numa futura eleição, haja aí um apoio. Agora, o que me preocupa, e acho que a você também, a todos nós, aqueles que pensam um pouquinho na política, ninguém pensa no país. Todo mundo pensa em causa própria. Todo mundo pensa em si próprio. Exatamente. Inclusive ontem, né? Porque o PSDB resolveu ontem permanecer no governo Temer, apoiando o governo Temer. O que se diz é o seguinte, é que ele está visando as próximas eleições, ou seja, para ter um tempo maior de mídia, de televisão, essa coisa toda, né? Desde que ainda não apareçam outras denúncias envolvendo o governo Temer aí nessas... em tudo isso que a gente está vendo aí, né? Em todas essas falcatruas. Então, assim, eu acho que é um tiro meio no escuro, né? Que o PSDB, principalmente, que é o partido grande, está fazendo em apoiar o governo Temer. Mas política é política, a gente não sabe, né? Dizia um grande pensador antigo assim, melhor você não saber como são feitas as leis e as salsichas, né? Hoje em dia é bom que você não saiba como são feitas as leis, o resumo político dessas leis e as salsichas continuam, até porque a salsicha aí muita gente começou a entender como é que é feita, né? Nós tivemos aí vários problemas. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito disso, da JBS. Grandes empresas, eu posso citar aqui a Domino's, por exemplo, que é uma rede mundial de pizza. A Domino's não está utilizando mais produtos da JBS. Claro que isso, como consequência, afeta a empresa sob o ponto de vista econômico. E pode ser que isso venha a refletir até nos funcionários e aquela coisa toda. Como é que você acha, como é que você vê o fato de, por exemplo, haver um certo boicote por parte de algumas empresas em relação aos produtos da JBS? Você acha que isso tem a ver, Milton? Não tem muito a ver, embora isso já fosse previsto, né? Quando a JBS ou os seus diretores resolveram colocar aí... fogo no país, né? Vamos dizer assim, para que todo mundo visse o que estava acontecendo, logicamente já tinham
essa estatística do que poderia ou não acontecer, quantos clientes poderiam ou não perder. Mas isso penso eu que é uma coisa pontual aqui e ali, né? Se a Domino's deixou ou outra empresa, futuramente ela vai voltar a adquirir produtos da JBS com certeza. Até porque é um grupo muito grande. Muito né? grande. A diversidade de Tem produtos... 11% do consumo de proteína do mundo. Exatamente da proteína isso. animal. Então, assim, não dá nem para se dimensionar o que é isso. Então, vai chegar um momento em que próprio essas pessoas, essas empresas que boicotam, não terão no mercado suficiente para suprir as suas necessidades. Vão voltar a adquirir esse produto dela, sem dúvida. Porque é uma coisa assim, você não tem nada para fazer, você enquanto consumidor, você não tem nada para fazer contra o Joesley e contra o Wesley, mas você pode fazer contra a JBS, você não pode não comprar produto da JBS. Então, é o que fica, né? É o que fica, mas veja bem, é muito difícil, você sabe por quê? É um grupo muito grande, a gente nem sabe quais são todos os produtos que esse grupo produz. Né? Então, assim, você não pode chegar no supermercado com uma listinha e falar, olha, esse aqui a JBS faz, eu não vou comprar. Não tem, é impossível isso acontecer. Como. É impossível. Não tem como. Né? Realmente não tem. Até porque nós estamos falando de uma coisa restrita, nós estamos falando de uma coisa macro, né, gigantesca. No mundo todo tem os produtos da JBS. Né? Sem dúvida. Hamilton, vamos então aqui para o mote da nossa entrevista. Em relação às reformas, com o enfraquecimento político do presidente Temer, em que pese ele ainda ter permanecido em razão da não cassação da chapa Dilma Temer, você acha que ele ainda tem forças para fazer passar as reformas a que ele se propôs a fazer? Sim, eu infelizmente eu digo, isso é opinião minha, né? Infelizmente eu acho que sim. Não com a vantagem que ele tinha antes e com a propensão da mudança que ele tinha antes. Mas eu acho que mesmo assim ele ainda vai conseguir aprovar as medidas, principalmente em relação à Previdência Social. A relação trabalhista, a mudança trabalhista, a reforma trabalhista, eu ainda não sei. Ela está um pouco em discussão ainda e tem muitas coisas a serem feitas, mas a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, eu acho que ele vai conseguir aprovar a contragosto de 90%, eu acho que da população, né? Mas eu acho que ele vai conseguir aprovar justamente por conta de agora da permanência do PSDB na sua base de sustentação. Muito bem. Em nenhum ponto você concorda na reforma trabalhista? Você disse a contragosto e tal, e lamentavelmente, da reforma, tem alguma coisa que você aprova, que você acha que tem que ser feita? Olha, veja bem, é difícil você falar que você desaprova ela toda, né? Mas você não pode analisar pontualmente, você tem que analisar como ela toda, porque ela não vai vir, a mudança não vai vir pontual, ela vai vir macro, ela vai em todos os sentidos, né? O que se está propondo, penso eu, vai enfraquecer muito a relação trabalho e emprego. No seguinte sentido, os trabalhadores vão ficar mais precarizados, vai haver muito mais acidente de trabalho, o nível salarial vai cair absurdamente, né? O desnível de pessoas... Isso na reforma trabalhista. O desnível de pessoas vai prejudicar muito o acesso ao emprego das pessoas menos favorecidas. O negro vai ter menos emprego, penso eu. A mulher negra menos ainda. Mas né? por quê? Porque você está privilegiando o contrato individual e não o contrato coletivo assistido por sindicato e essa questão toda. Então, para você negociar isso aí, vai ficar muito mais precarizado para aquelas pessoas que têm menos possibilidade no mercado de trabalho do que aquelas que têm... Você está dizendo que vai se evidenciar mais o racismo, mais o preconceito? Não tenha dúvida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nossa, Milton, isso é uma afirmação sua de peso e muito triste. Muito né? triste, aliás é lamentável que isso venha a acontecer, né? A gente faz análise no dia a dia de tudo que está sendo proposto e como as normas, a Justiça do Trabalho lidou com isso a vida toda, né? Porque não foi à toa que se criou a CLT, né? Precisava haver essa acerto da relação das pessoas com o trabalho. E agora querem quebrar tudo isso e jogar isso aí não faz muito tempo a CLT, né? Não faz muito tempo. A CLT é dos anos 60, 50, 60. Porque eu me recordo de amigos que trabalhavam na mesma empresa de comunicação que eu trabalhava e que não era optante. Era o termo, eu não sou optante. A opção pelo Fundo de Garantia da CLT foi em 68. 68. Agora, Milton, você trouxe aqui você até brincou que trouxe uma cola, né? Eu queria que você apontasse aí os principais pontos, os nevrálgicos efetivos dessa reforma trabalhista.
Eu não trouxe esses pontos nevrálgicos ainda. Os pontos nevrálgicos são piores desses que eu trouxe. Na verdade, assim, eu trouxe aqueles pontos que são mais evidentes no seguinte sentido, de que vai mudar mais o dia a dia do trabalhador, né? Deixa eu até pegar a minha cola aqui, o espectador que me perdoe, mas a cabeça também não é, né? Por exemplo, os acordos coletivos, né? O acordo coletivo, ele não se sobrepõe ao que a CLT determina, né? O acordo coletivo, ele só acresce, ele nunca diminui, né? Então, a proposta que é feita... hoje assim. Hoje assim. Tá. A proposta que é feita, terão força de lei para regulamentar jornadas de até 12 horas, ou seja, o trabalhador poderá trabalhar até 12 horas por dia, sendo que hoje a legislação não permite. A legislação hoje permite até 8 horas, né? No limite de 48 horas semanais, né? Incluindo as horas extras. Eu já explico isso aí. Ou 220 horas por mês. Então, a jornada de trabalho de 48 horas, ela não é regulamentada hoje. Hoje a jornada máxima é de 44 horas. E a jornada máxima mensal de 220 horas. Então, está abrindo um leque aí para que você possa trabalhar mais horas durante um dia, né? E trabalhar menos dias durante a semana. Isso é um perigo. Por quê? Porque quanto mais horas você trabalha, mais propenso a um acidente de trabalho você está. Então, isso realmente é uma coisa... Mas, por exemplo, ele pode folgar um dia a mais na semana? Pode folgar um dia a mais na semana. Mas não é isso que a gente acha que é folgar um dia a mais. O problema é permitir que você trabalhe 12 horas por dia. Né? Que é um Determinadas limite... profissões não podem. Não podem, exatamente isso. Então, assim, inclusive isso aqui, ela está generalizada. Ela não está assim, aqui ou ali. Ela está generalizada, né? Os acordos coletivos depois, as convenções coletivas é que vão disciplinar isso aqui. Vamos pegar um outro ponto aí. Por exemplo, as férias. Férias, no meu ponto de vista, férias, ela é uma coisa muito importante para o trabalhador, é um direito muito importante para o trabalhador, que é um período que o trabalhador tem efetivamente de descanso. Descanso de corpo e de mente. Não é só descanso físico, a mente também precisa descansar. Hoje nós temos muitos problemas de pessoas psicologicamente abaladas por conta até mesmo do trabalho e das relações cotidianas com o trabalho, né? Então está sendo aprovado ou está sendo proposta a medida de que as férias poderão ser divididas em 3 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros 2 poderão ser de 5 dias, 10 dias, tanto faz, não é? Você sabe de uma coisa? Eu sempre usei como expressão, porque a gente erra e erra muito na vida, né? Eu sempre usei uma expressão, quando alguém reclamava muito e falava sobre trabalho e tal, eu dizia, eu nunca vi um atestado de óbito escrito ali, causa mortes, trabalho, nunca vi. Porém, nessa semana, eu li uma matéria que no Japão, a grande preocupação dos médicos hoje é o excesso de trabalho que está matando pessoas no Japão. Inclusive jovens. Inclusive jovens, exatamente isso. Então, aquilo que eu falava há um tempo atrás, eu não posso falar nunca mais. E vem muito ao encontro do que você acabou de falar, da importância realmente das férias. E quer saber, eu também nunca dei tanta importância às férias como eu dou hoje. Eu não vejo a hora de chegar o momento. Sim, é verdade, você tem toda a razão. Isso é um momento muito importante da vida de todo trabalhador. Interessante demais isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E olha, é uma matéria, tá aí nas revistas, nos jornais, você procurar na internet, só colocar lá. Trabalho excessivo no Japão. É uma preocupação efetiva hoje. E aqui no Brasil, o brasileiro é trabalhador, não é trabalhador? Muito Milton? trabalhador, o brasileiro é extremamente trabalhador. Então a gente tem que ter essa preocupação também. Sim, tem que ter sim. Você sabe por quê, Alberto? Pelo seguinte, se o empregador pedir para o trabalhador trabalhar 10, 12 horas por dia, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar, até porque é a sobrevivência dele, a subsistência dele. É daí que ele tira o seu sustento da sua família. Ele não vai se recusar a trabalhar, não é? Só que às 12 horas por dia, você está tirando mais uma vaga de trabalho, né? Isso, com certeza. E você está desgastando o trabalhador ao extremo, expondo, inclusive, aos riscos da atividade do dia a dia. Sim. Né? E aqui no Brasil, ao Japão, eu acho que tem um agravante. Porque no Japão o cara trabalha mais, trabalha forte, trabalha duro, mas ele vê o retorno de tudo aquilo que ele paga como tributo, como imposto e tal. Ele tem a vida no Japão tem uma qualidade muito melhor do que a nossa, tá certo? É verdade. E nós aqui trabalhamos tanto quanto eles
No entanto, não temos de retribuição tudo aquilo que eles têm. É uma vergonha, lamentável. É uma vergonha, e aqui lamentável. é pior ainda. E o pior de tudo é você ver aí o que está acontecendo, esses roubos gigantescos aí, né? Sendo que isso poderia se reverter em benefício da população, do povo como um todo, né? O que não acontece. Agora, Hamilton, uma pergunta que não quer calar, e você, como advogado trabalhista, deve ter conversado muito com seus pares e tal. Qual é a razão do governo fazer? Isso aí vai melhorar? Isso vai trazer mais emprego? Você acabou de falar que o cara trabalhando mais, ele vai eliminar uma vaga. Isso vai mudar o cenário de trabalhista do país? Alberto, a gente não acredita que isso vai acontecer. A gente acredita o contrário, que isso vai piorar, né? Esta semana eu ouvi alguém dizer, né, que uma deputada disse numa reunião o seguinte, que em Brasília não tem mais os 3 poderes. Tem 4 poderes e às vezes até 5 poderes. E esse 4 poderes seria o poder econômico, o poder das indústrias. E a imprensa perdeu então dos o espaço aí. E a imprensa hoje já nem tem tanto poder quanto os empresários. Né? Eu concordo com você. Então, assim, a gente vê que a proposta de mudança, ela beneficia só uma camada da sociedade, que são os empresários. Não beneficia mais ninguém. Então, para os empresários, você vê essa mudança trabalhista como boa? Ela não é boa, ela é excelente, excepcional. Para todos os segmentos? Para todos os segmentos, indistintamente, inclusive pelo micro. Porque vai beneficiar, ele vai poder... inclusive aqui tem um apontamento que eu fiz, naquela questão do trabalho não contínuo, né? Um trabalho intermitente, hoje o que a gente chamava de trabalho eventual, né? Quando uma empresa hoje contrata um trabalhador para ele trabalhar alguns dias por semana, desde que seja exclusivo para ela, a justiça entende que há um vínculo. Sim. Né? Então os direitos trabalhistas estão preservados. Na mudança da lei agora, diz que esse trabalho já não gera mais o vínculo. Você pode contratar uma pessoa com exclusividade para trabalhar para você 1, 2, 3 vezes por semana, se for o caso, e não gera vínculo. Mas então, não gerando vínculo, essa pessoa ela tem que ser autônoma. Autônoma. Aí ela vai emitir uma nota. Não é autônoma, é um trabalho diferenciado, é um trabalho individual intermitente, não autônomo. Autônomo é outra coisa. Mas ela vai receber e a empresa vai recolher tudo que tem que recolher. Negativo, não tem vínculo, a empresa não vai recolher absolutamente nada. Mas nem ISS? Nada, absolutamente nada. Mas isso aí é contra o próprio governo. Então, justamente isso. Então, você vê que é uma medida que vem contra, inclusive, as propostas de arrecadação lá da Previdência Social. Isso, porque o que mais se fala exatamente é do colapso da Previdência. Exatamente isso. E ele estaria colaborando para aumentar isso. O que é que vai acontecer? Em épocas de crise como essa que nós estamos enfrentando agora, as empresas vão contratar trabalhadores aí 1 ou 2 vezes por semana para fazer, inclusive, a sua atividade fim, sem vínculo nenhum. Paga a hora trabalhada, só o trabalhador vai para casa e volta no outro dia que ela convidar e pronto, acabou. E o período de experiência foi ampliado? Não, por enquanto não. Por enquanto o período de experiência, porque se mantiver essa proposta aqui, nem mesmo o período de experiência vai ser mais necessário, porque não vai haver mais contato de experiência para nada, né? Para quê? Você pode contratar eventual. Eventual, exatamente isso. Né? Então, o contrato de experiência, por enquanto, nem vai ser alterado. Bom, isso ainda está em estudo. Sim, está em estudo. Mas esses apontamentos todos que eu fiz aqui para você, para os espectadores, são as propostas que o relator, lá no Senado, já alterou e já manteve como proposta. Muito bem. Bom, mas, de qualquer forma, isso ainda vai ter que passar. Eu acho que é o que muita gente está dizendo que ainda continua a força do povo muito grande. A gente não sabe, embora o presidente esteja trabalhando, parece que para o presidente, para o governo, clareou alguma coisa com a permanência do PSDB e essa coisa toda, mas ainda não é líquido e certo, tá certo? Assim como não é a reforma da Previdência. Qual que você acha que na Câmara tem mais resistência? Eu acho que a reforma da Previdência, por incrível que pareça, está tendo mais resistência do que a própria reforma trabalhista. A trabalhista não mexe muito com os caras. Exatamente isso, mas aqui a mais temerosa para o trabalhador é a reforma trabalhista e não a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, se você olhar no âmago dela, ela é ruim,
Mas ela, no tempo, eu acho que as pessoas vão se encaixar a ela, de uma forma ou de outra. Agora, com a reforma trabalhista, vai ser difícil. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho da Previdência na sequência aí, conversando aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves. Esse papo que é sempre muito interessante. Hamilton, ainda sobre reforma trabalhista, como é que é a dívida do patrão com o funcionário, depois da ação ter sido transitada em julgado, enfim, ter sido julgada, não tendo mais nenhum recurso, ela ainda pode prescrever? Pois é. Hoje existe uma dúvida muito grande sobre isso entre o STF, né, e o TST, sobre a prescrição da dívida após a homologação dos cálculos na Justiça do Trabalho. Entretanto, com essa proposta da mudança aí das normas trabalhistas, está se propondo o seguinte, que se em 2 anos, depois de homologados os cálculos, o trabalhador não indicar um bem do seu ex-patrão para que seja passível de penhora, essa dívida vai prescrever. Ou seja, se passar de 2 anos, ele não vai poder mais cobrar essa dívida, mesmo que já tenha sido julgada a ação, ganhada a ação, calculado, homologado os valores, ele não vai poder cobrar essa dívida se ele não indicar um bem. Hamilton, mas isso aí é chamar o trabalhador de idiota, né? É querer que a gente assine um atestado aí de insanidade. Exatamente isso. O fundamento disso que eu li foi até interessante, porque disse o seguinte, o relator lá desse projeto disse o seguinte, que cria no empresário uma instabilidade de poder abrir outro negócio, etc. e tal, sem saber da dívida anterior. Mas é impossível não saber da dívida anterior. Não é tão simples, tão elementar. Por exemplo, é claro que o Ministério do Trabalho tem que cobrar o patrão e obrigar ele a pagar o funcionário. Se não pagou, ele tem que ficar com todos os bens indisponíveis e se ele não tiver bens, ele não poderá abrir nenhuma outra empresa enquanto não pagar. Agora, vai caducar depois de 2 anos? Justamente, você tem toda a razão. Aí vem a fundamentação do revisor aqui da matéria e diz o seguinte, não, porque a pessoa não vai poder mais, nunca ter mais nenhum comércio, não vai nada, só porque tem uma dívida anterior. Imagina, ele paga a dívida dele primeiro e depois vem a ter outro negócio. Dinheiro mais sagrado do que salário, aonde existe? Realmente, para a gente entrar um pouquinho na Previdência, tem mais alguma coisa que você queira salientar? Tem uma questão aqui, é o seguinte, que fala sobre a gestante, né? A norma aqui também prevê o seguinte, hoje a mulher gestante não pode trabalhar em lugar insalubre, né? A reforma trabalhista já prevê que ela pode trabalhar em lugar insalubre desde que tenha um atestado médico para isso. Vai me desculpar quem é a favor dessa ideia, mas isso é uma... Quanto você estava lendo aí? Não dá nem para discutir um assunto desse, colocar uma mulher grávida trabalhar num lugar insalubre, né? Você está expondo não só a vida dela, como a vida do nascituro, criança, sabe? Mas quando você estava lendo aí, eu pensei que você ia completar assim, ó. A mulher grávida não pode trabalhar em lugar insalubre, a menos que receba insalubridade. Eu pensei que você fosse... Nem isso seria. Mas Hamilton, na verdade... Tem que preservar a vida, né? Tem que preservar a vida, lógico. O salário também, mas tem que preservar a vida em primeiro lugar. Mas colocar um trabalhador para trabalhar em lugar insalubre? Mas aí não é... Eu acho que não é nem o fato dela estar grávida, o fato dela ser humana. Exatamente isso, sabe? Assim, uma coisa absurda isso, sabe? Isso são os pontos absurdos que a lei está sendo proposta para mudança, né? Tem coisas aqui cabeludíssimas. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho da reforma previdenciária. Afinal, está parado, como é que está a situação? Ela está parada por conta dessa ebulição política que houve nos últimos dias, né? Ela está um pouco parada, mas vai voltar à tona agora e certamente virá com força, né? Porque agora o presidente da República está se sentindo apoiadíssimo, né? E a votação vai ser com força total, não tenha dúvida. Como é que ele pode se sentir apoiado? Ele tem uma das maiores rejeições da história. Pois é, mas é assim, me parece que a rejeição é só do povo, né? Lá dentro do Congresso, com os pares dele lá, me parece que não existe essa rejeição. Por isso que nós falamos aqui no início do seu programa sobre as salsichas e as leis, né? Será que esse pessoal, esses políticos que continuam, porque, gente,
essa é uma verdade irrefutável. O país, nesse momento, não tem que ter partido. O país, tanto faz PT, PSDB, PMDB, não importa o partido. Tudo que for erva daninha tem que ser extirpado, tem que sair fora e tem que ir para cadeia, né? E tem que ir para cadeia. Então, eu vejo o seguinte, essas pessoas que estão aliadas, será que vão ser ainda reeleitas num próximo pleito? Pois é, a população é que tem que ver isso, né? Os eleitores é que tem que ver isso. Quem foi contra, quem foi a favor, aos direitos dos trabalhadores, eu acho, né? Porque é o seguinte, sabe, meus amigos, nós temos, infelizmente, bandidos em todos os partidos. Em todos os partidos tem bandido. Tem gente boa? Claro que tem gente boa. Mas olha que, infelizmente, hoje estão vindo à tona, infelizmente, muita coisa que está nos... Quer dizer, infelizmente ou até felizmente, hein, que está nos mostrando efetivamente quem é que está ou quem estavam e continuam comandando esse país. É verdade. Eu tenho até uma brincadeira, se você me permite fazer, né? Que tinha uma música do Cazuza que dizia assim, Brasil, quem é o seu sócio, né? Me fale o nome dele. E hoje nós estamos vendo quem são os sócios do Brasil, né? Ou seja, verdade. As pessoas que realmente mandam, têm o poder desse país, né? E, infelizmente. Hamilton, hoje, em Campinas, você pode me falar, tive a informação de que quem quer se aposentar não consegue até o final do ano arrumar um dia sequer para ir a um dos postos do INSS? Olha, eu poderia dizer para você que não é até o final do ano, não. Hoje mesmo eu tentei fazer um agendamento. O primeiro agendamento que eu consegui para Campinas hoje foi para julho do ano que vem. Julho de 2018. Né? Eu tive que marcar numa outra cidade aqui da região, que foi Santa Bárbara do Oeste. Não consegui um agendamento antes de julho do ano que vem para a cidade de Campinas. Hamilton, me esclarece aqui, esclarece o nosso telespectador. Vamos supor que eu queira me aposentar e eu ligo e olha, o meu agendamento vai ser para julho de 2018, né? Logo depois da Copa ou no meio da Copa ainda. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Aí eu vou, chegou essa data. Aí tá tudo certo, eu acabo me aposentando. Esse período do agendamento ao dia em que eu estive lá, eu ganho esse dinheiro? Ah, sim, ganha. A aposentadoria passa a contar, se ela for aprovada, a partir da data do agendamento. Da data do agendamento? Da data do agendamento, Estando exatamente. tudo certo? Estando tudo certo. Na data que você agendou a sua aposentadoria, a partir daquela data. Independente de quando você for ao INSS ou quando ele definir o seu pedido. O seu recebimento vai ser desde o primeiro dia. E a partir do momento que a pessoa recebe a carta, ela vem normalmente quanto tempo depois de você ser atendido? Então, Alberto, é muito difícil dizer isso. Nós tínhamos até um ano atrás, o INSS em 30 dias ele enviava essa carta para a pessoa que estava tentando se aposentar. Hoje, isso está demorando até 6 meses. Está demorando até 6 meses. Mas por conta do volume de processos para análise que tem dentro do INSS. Né? Mesmo cidades, isso em todas as cidades? As cidades menores ainda é um pouquinho mais rápido, mas aqui na nossa região, 4 meses no mínimo hoje para a pessoa receber a carta de concessão do benefício. E quando ele recebe a carta da concessão do benefício, tudo que ele tiver retido, por exemplo, quem tem PIS, quem tem fundo de garantia, tudo isso automaticamente vem para a conta dele? Sim, ele pode sacar. Ele vai até a Caixa Econômica. Hoje já está fazendo até liberação automática. Vai lá e pode sacar todas essas verbas que estiverem lá. PIS, COFINS, PIS, PASEP ou fundo de garantia. Muito bem. E um detalhe, Hamilton. Todo mundo que vai entrar com o processo, hoje, por conta dessa facilidade de internet e tal, ainda assim ela deve procurar um advogado, ela deve procurar alguma pessoa nesse sentido? Sem dúvida, deve sim. Aconteceu até um fato muito interessante, sua pergunta muito interessante que calhou com um fato concreto que eu tive no escritório. Uma senhora foi ao INSS, deu entrada no benefício e aí o INSS enviou para ela uma carta dizendo o seguinte, olha, nós computamos aqui no seu documento que a senhora tem 23 anos e 6 meses, me lembro muito bem, 23 anos e 6 meses de contribuição. É tempo insuficiente para a senhora se aposentar. Entretanto,
por idade já dá para aposentar. Se a senhora quiser se aposentar por idade, é só vir até a agência e confirmar que aposenta por idade. Porque ela já tem mais de 60 anos, tinha tal. Aí ela me procurou. Na verdade, a INSS computou 23 anos e 6 meses. Ela tem 32 anos de contribuição. Ah, já poderia ser por tempo. Aposentar por tempo de contribuição, né? Então, Aí eu redigi um documento para o INSS dizendo exatamente isso. Olha, acho que vocês estão equivocados, talvez não tenha sido verificado. Juntei cópia de todas as carteiras dela e dos CNIs e falei, olha, aqui é assim. Então, o CNIS hoje, esse CNIS, você, por exemplo, enquanto advogado, consegue tirar pela internet? Sim. A gente consegue tirar pela internet, mas desde que o contribuinte tenha uma senha. Ele precisa de gravar uma senha no INSS, né? E aí a gente consegue tirar o CNIS com essa senha dele. O que é NIT? NIT? NIT é número de inscrição do trabalhador. Número de inscrição do trabalhador, junto à Previdência Social. Tá, muito bem. O Hamilton, é importante, ao se iniciar um processo de aposentadoria, que você tenha tudo que você teve ao longo da sua vida, de carteira de trabalho, de carnê, tudo? É fundamental que você tenha isso. Fundamental, que você guarde tudo, as carteiras de trabalho. As pessoas às vezes não cuidam bem das carteiras de trabalho, né? Depois chega no INSS, as carteiras molharam, perderam as letras. E quando as pessoas perdem a carteira de trabalho? Pois é, quando perde a carteira de trabalho, você tem que providenciar outra e ir atrás do seu empregador que estava, se possível, né? Pedir para fazer novo registro na sua carteira de trabalho. Mas por isso também que é importante que mesmo trabalhando, o trabalhador sempre, periodicamente, tire um CNIS no INSS para saber se as contribuições estão sendo feitas em dia. A empresa está pagando. Lógico, porque se tiver, a formalidade da carteira está substituída pela contribuição constante no CNIS. Ah, muito bem. Vamos imaginar. Você trabalhou numa empresa por um determinado tempo. Vamos pensar que você saiu daquela empresa. Você vai ao INSS, você tira um CNIS. Isso. E se o CNIS constar tudo ali que foi recolhido, está tudo em ordem. Tudo tranquilo. Se não, você pode reclamar junto ao patrão. Não tenha dúvida, claro. Deve, inclusive. Deve ir lá e reclamar. E ele vai regularizar isso, com certeza. Mas existe um lugar para denunciar? O próprio INSS. O próprio INSS. O próprio INSS. Hamilton, mas de qualquer forma... Mas essa denúncia no INSS tem que ser formal. Ela tem que ser por escrito, não só ir lá de boca e falar, não. Por um advogado, o advogado faz... Às vezes nem precisa de advogado, mas vai lá no INSS, ele mesmo redige um documento dizendo que você pediu para regularizar e ele faz isso. Hamilton, outra coisa também que às vezes acontece, a pessoa se aposenta, recebe a carta do INSS, do benefício, quando ele abre, ele fala, nossa, não quero, é muito pouco. Vamos imaginar. Qual que é o procedimento dele? Já que não existe desaposentação, o que ele tem, o que ele pode fazer? Muito bem. Quando você recebe a carta de concessão do benefício do INSS, o benefício só será concretizado efetivamente a partir do primeiro saque que você fizer dos valores que o INSS te depositar. Se você não aceitar aquilo ali, você pega aquela carta, leve ao INSS e diga, eu não aceito, né, esse benefício. Então ele vai cancelar aquele benefício. Mas se você sacar os valores que já foram colocados à sua disposição, a partir daí não tem mais o que fazer. Mas o INSS sabe que você tirou ou não? Você tem que pegar uma declaração de banco ele e sabe. tal? Aí você só precisa tirar a declaração de que você não sacou o fundo de garantia. Né? Tá. Isso aí, porque o INSS precisa saber disso. Porque às vezes a pessoa pode usar isso como uma malandragem, alguma coisa assim, né? E aí é que ele tem que consultar um advogado para saber se ele continua pagando, Sim, se verdade. vai melhorar Claro, alguma coisa nesse sentido. Certamente, exatamente isso. Hamilton, por tempo de idade, por idade, não por tempo de idade, por idade, o homem hoje é 60 anos. Não, na verdade pode se aposentar com menos anos hoje. Não, mas vamos supor que ele não tenha tempo de trabalho. 58. Ah, não. Não tem tempo de trabalho. Não. Por idade, se você se aposenta, se você tiver contribuído com 15 anos. Sim, isso que eu quero saber. O mínimo é 15 anos. O mínimo é 15 anos. Mas, então, tá bom. E mulher também? Mulher também. 15 e a anos idade? A idade hoje é 60 para mulher e 65 para homem. Muito bem. 60 para mulher, 65 para homem. Isso. Vamos imaginar que quem está nos assistindo aqui seja homem com 62 anos ou mulher com 60 anos. Com 59 anos, tá? Ninguém não teria direito ainda. Não, com 15 anos de contribuição não tem direito não tem. ainda. Muito bem. Aí o homem tem hoje direito à aposentadoria e ele ligou e agendou no INSS. Ele tem todo o direito, respaldado pela lei, ligou lá no
135. 135, ligou no 135 e aí ficou marcado para daqui 1 ano e meio, sei lá, dá para 1 ano. O que acontece. Acontece. Nesse período existe a aprovação e pela nova lei ele não teria mais direito a se aposentar. Ele tem o direito adquirido desde o agendamento? Exatamente. A sua análise é perfeita. Ele tem o direito adquirido desde o agendamento, porque a aposentadoria dele passa a valer a partir do agendamento que ele faz do pedido junto ao INSS. Então, meus queridos amigos e amigas, o negócio é agendar. Se você tem o direito hoje, agenda. Porque pode mudar a lei, mas ela não vai se sobrepor à data que você agendou. A lei não vai valer para você. E aí, quando vier a aposentadoria, você ainda tem a prerrogativa de aceitar ou não. Claro que se você não aceitar, aí vai ficar sobre as sanções, sobre a nova lei, certo? Aliás, tem mais um fato. Mesmo que a pessoa não tenha feito o agendamento, se quando vier ou sobrevier a alteração da lei, se nesse intervalo de tempo, mesmo que ela não tenha feito o agendamento, se ela já preencheu os requisitos para o benefício, a lei não vai atingi-la. Mesmo que não tenha feito o agendamento. Mesmo que não tenha feito o agendamento. Você fez um discurso enorme aqui, então também não precisava ser. Não, mas o que você fez está correto, é exatamente isso. A pessoa tem que procurar o direito dela. Não pode ficar aí aguardando ao bel prazer, né, o que vai acontecer. Por isso, talvez, se nós tivermos uma corrida desenfreada... Sim, sem dúvida, claro que sem dúvida que foi isso, né? Sem dúvida que foi isso. Hamilton, porque as pessoas, sabe o que acontece? As pessoas são muito morosas, elas ficam aguardando. A gente não sabe o porquê, né? O direito está lá, vai lá, peça ele, faça valer o seu direito. Sim, claro, tem que fazer. Hamilton, a gente falou aqui outro dia, e até vale novamente, o governo fala em reforma previdenciária, reforma trabalhista, mas não fala em reforma política, né? Não fala em reforma política é zero, né? E eles falam em mexer na aposentadoria do pobre coitado do cidadão brasileiro trabalhador, mas a deles mesmo, como é que fica? Na verdade, assim, existe a proposta aí para alteração das idades, né? Enquanto para o homem normal, nós normais, 65 anos, para o congressista vai ser 60 anos, né? Para quem está lá em Brasília lá. Porque acho que eles se desgastam mais do que a gente, mais, deve né? ser, né? Deve ser. Desgasta mais do que um trabalhador, por exemplo, com todo o respeito, um gari que sai correndo atrás dos caminhões de lixo. Aí, Olha, né? eu vou dizer uma coisa para você. Chega a ser revoltante, em determinados momentos. Chega a ser revoltante. A gente vê tanta coisa errada nesse país. Felizmente, nós estamos analisando, nós somos pessoas equilibradas, porque se você não é equilibrado, você, se descabela, você fala coisas porque você tem vontade, porque é tão gritante o que se está propondo, né, contra os trabalhadores. Que é impressionante. Eu tenho alguns amigos na comunicação que hoje estão usando alguns termos, são comentaristas do rádio de São Paulo, né, das emissoras de televisão de São Paulo. Eles estão usando alguns termos. Nosso time, por exemplo? Nosso time, por exemplo? Tá se referindo ao nosso time, porque no comentário que ele fazia lá para mim, falar nosso time, estava se referindo a Ponte Preta, porque ele é um Ponte Pretano juramentado. Não, mas ele chama político de ladrão, de bandido. Mas ele fala o nome, você, fulano de tal, você é ladrão, você é bandido. Para não acontecer nada para quem fala isso. Exatamente. É uma coisa impressionante, Exatamente. né? A que ponto nós chegamos? Por isso que eu acho que a imprensa está perdendo um pouquinho do poder. Exatamente. E não poderia. E não deveria. Não deveria. Né? Porque a imprensa, ela sempre foi um poder, vamos dizer assim, muito importante para a sociedade, inclusive, no sentido de organização e informação mesmo da sociedade. Talvez aqui esteja cometendo uma injustiça. Acho que não é que ela está perdendo um pouco o poder, não. Acontece que a gente pensa que a coisa fica banalizada porque tem denúncia toda hora, a todo momento. Não, a imprensa não ela está mostrando, fazendo o papel dela, uma coisa muito legal. O que está nos deixando realmente muito triste é saber que, infelizmente, tem uma bandidagem enorme mandando na gente, mandando no país, é uma coisa muito triste. E dizem que ainda o pior ainda não aconteceu, hein? Que coisa, Milton. Olha, mas não vai dar pra gente falar nesse programa que já acabou. É uma pena. É uma pena. Hamilton, obrigado, viu? Imagina, sempre um prazer. Doutor Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista e previdenciário, me deu aqui o enorme prazer de falar aqui na sexta-feira. Puxa vida, vamos lá, sexta-feira.
afrouxando o nó da gravata. Ótimo final de semana, prolongado aí pra você, né? Que de repente já emendou tudo, tá certo? Saúde, paz e alegria e muita sorte. Vambora, doutor? Vambora.